Você é jovem aprendiz e está com dúvidas acerca de quais são os seus direitos durante o contrato de trabalho e no momento que rescinde o contrato de trabalho? Pois fica até o fim que eu vou falar essas duas coisas e ainda vou lhe dar um bônus, que é o pulo do gato para fazer com que mais dinheiro chegue no seu bolso, se necessário for. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia, e nesse vídeo a gente vai falar acerca dos direitos do jovem aprendiz. Afinal de contas, quais são os direitos do jovem aprendiz? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: por que é que tem essa contratação diferenciada de jovem aprendiz? O jovem, normalmente, ele não tem colocação no mercado de trabalho, porque como ele está aprendendo, ele não sabe fazer quase nada da vida ainda, os empregadores, os patrões, não querem contratar uma pessoa sem experiência, porque vai demorar muito tempo ensinando para que aquela pessoa aprenda. E no processo de aprendizado, é natural que um acidente aqui e acolá aconteça. Então, para evitar essas coisas, os patrões evitam contratar essas pessoas mais jovens. Então veio a lei e disse: ó, patrão, faz isso não. Vamos dar uma chance para o pessoal que está começando a vida. Afinal de contas, se ninguém der a primeira oportunidade, como é que eles vão conseguir mostrar que realmente conseguem fazer trabalho? Então a lei chegou e colocou o jovem aprendiz como sendo aquele entre 14 anos de idade e 24 anos de idade. Observe que ele pega um pouco aí da menor idade, porque acima dos 14 anos de idade a pessoa já tem consciência plena de tudo. Tanto é que 2 anos depois, aos 16, já pode até votar, escolher o presidente de uma nação. Então, se a pessoa tem esse quociente intelectual tão elevado, por que não aprender um ofício? Tem inclusive um vídeo falando sobre a evolução do trabalho. Dá uma olhada aqui depois que você vai gostar sobre ele. É um vídeo bem interessante que normalmente a gente não consegue encontrar no livro de história. O artigo 428 da CLT está dizendo que o contrato de aprendiz ele vai ser de até 2 anos. Porque 2 anos é um período mais do que razoável para que a pessoa aprenda um ofício. Quem passou 2 anos aprendendo, não tem nenhuma limitação no corpo, na mente, e mesmo assim não conseguiu aprender, uma pessoa dessa tá difícil aprender. É por essa razão que a lei faz uma exceção. Se existir uma pessoa com alguma limitação, um cadeirante, por exemplo, ele não vai ter a mesma destreza para trabalhar na empresa do que uma pessoa normal. Então, em razão de algumas particularidades, pode haver a prorrogação desse período aí, aumentar esses 2 anos por causa da necessidade física ou intelectual de quem é o menor aprendiz, de quem é o jovem aprendiz. Tenha sempre em mente que o foco é aprender. Jovem aprendiz, então tem que estar aprendendo. A ideia não é trabalhar barato, não. A ideia é realmente aprender. Isso significa que você precisa estar sempre matriculado em algum curso técnico. Porque do contrário, você vai estar aprendendo o quê? Você não está aprendendo nada em canto nenhum, lá no curso, porque não existe. Então é necessário ter um curso. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o contrato ele tem que estar por escrito. Porque tudo que não está por escrito, a mente vai se embora como o vento. É verdade. Então precisa estar por escrito para saber qual é o seu horário de trabalho, quais são os dias que você vai trabalhar, qual vai ser a remuneração. E por falar em remuneração, você precisa ganhar pelo menos o salário mínimo hora. Você não pode ganhar menos do que o salário mínimo. Então, se uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, o trabalhador normal, vai ganhar salário mínimo, ao trabalhar só 4 horas como aprendiz, você vai receber metade do salário mínimo. Observe que a hora aqui ela vai ser proporcional. Você continua recebendo o salário mínimo hora, só que proporcional à quantidade de horas que você trabalha. A regra de que você precisa estar estudando ela é tão clara. O artigo 427 disse que é cocada de coco de coqueiro da praia. Ele está falando lá e o seu aprendizado na empresa, no trabalho, nunca vai poder prejudicar as suas aulas. Então, se o patrão está precisando lá uma emergência, porque aumentou a quantidade de vendas, e ele está querendo que você, ao invés de vir trabalhar só de tarde, ele quer que você vá trabalhar de manhã, só que é o momento das suas aulas, não pode acontecer. A lei ela é muito clara, não pode prejudicar as suas aulas de jeito nenhum. Um terceiro direito vai ser a alimentação. Se existe algum ticket de alimentação, vai ter que pagar também, salvo, claro, se a empresa estiver fornecendo a alimentação na própria empresa. Se você vai e volta para casa de ônibus, esse vale transporte também tem que ser dado a você. Afinal de contas, você não vai pagar para trabalhar. Você está recebendo a remuneração em razão do trabalho. O custo que você tem para poder fazer esse deslocamento tem que ser custado também para a empresa. Um quinto direito seu é fazer com que as férias do seu trabalho
sejam no mesmo período das férias da escola. Afinal de contas, se você estiver folgando em um e estiver estudando no outro ou vice-versa, você não vai conseguir folgar, você não vai conseguir viajar, você não vai conseguir desaparecer de verdade razoavelmente. E se você vai ficar cansado, o seu aprendizado ele vai ser retardado, ele vai ser reduzido. E essa é uma coisa que a lei não permite. Observe que as suas férias, elas terão de ser pagas. Vai receber as férias como se fosse um empregado normal. A cada um ano de trabalho, tem que ter as férias lá de 30 dias com o pagamento antecipado. Além disso, tem o 13º também. Veja que quase todos os direitos do trabalhador normal você vai ter, inclusive o FGTS. Só que aí tem uma reduçãozinha. O trabalhador normal ele vai receber 8% do seu salário recolhido ao FGTS. Já o aprendiz ele recebe apenas 2%. Mas é melhor do que nada, né? Afinal de contas, todo o dinheiro que entra é pouco, todo o dinheiro que sai é muito. 2% de R$1.000, por exemplo, vai dar R$20. R$20 é pouco dinheiro, mas comparado a quê? Vai dar R$20 para o flaneirinha? Para ver se R$20 não é um valorzão elevado? É melhor receber do que pagar. Esses são os direitos do jovem aprendiz. Agora, existem umas particularidades que o patrão não poderá fazer. Por exemplo, você vai trabalhar até 6 horas. Acima disso, vai ser reputado como se fosse hora extra. Hora extra não pode. Veja que a jornada ela é reduzida para o formando até 6 horas. Para o formado, pode ultrapassar as 6, mas não pode ultrapassar as 8. Fez hora extra? Não pode, é ilegal. Observe que a lógica aqui da norma, da lei, é reduzir a quantidade de horas trabalhadas para poder dar tempo de você estudar bem. Afinal de contas, se você tiver com a mente cansada, como é que você vai conseguir estudar e aprender? Uma segunda limitação no contrato de aprendizado é que você não pode trabalhar no período noturno. A nossa mente, ela precisa descansar durante a noite. Imagine que a nossa cabeça funciona como se fosse um supermercado. Existe uma área de frios, existe uma área de limpeza, existe uma área de frutas. Ela é organizada. Durante o dia, a gente está recebendo um monte de mercadoria, um monte de informação. E durante a noite, ela começa a ser organizada nas prateleiras e setores corretos. Existe um hormônio em especial que ele só é produzido por volta da meia-noite, quando você está dormindo há pelo menos 2 horas. É por essa razão que o jovem aprendiz ele precisa dormir até 10h30. As pessoas têm a tendência de achar que elas conseguem render muito bem à noite. Não, isso é equívoco. As pessoas no turno à noite, elas não ficam dispersas. E é em razão delas não ficarem dispersas que elas acham que produzem mais à noite. O sono noturno ele é revigorante e a pessoa precisa dormir até as 10h30. Imagine que o sono ele funciona como se fosse uma viagem pelo seu interior, onde o último trem passa às 10h30. Depois disso, você pode até dormir muito, mas não vai ser a mesma coisa. Prova maior disso é que quando você vai a uma festa e passa a madrugada toda acordada, você passa pelo menos 3 dias de ressaca, mesmo que não tenha bebido. Uma terceira proibição é para não trabalhar em ambientes insalubres. Um jovem de 15 anos de idade, por exemplo, se ele for trabalhar numa mina de elevada profundidade, ele vai acabar não conseguindo desenvolver o seu corpo tanto quanto poderia, justamente porque a insalubridade ele exige mais do corpo. E aí, se você está em um momento de ascensão e tem alguma coisa que inibe essa ascensão no seu desenvolvimento, você acaba não conseguindo atingir o nível que você iria atingir na idade adulta. Por essa razão também tem essa proibição. Agora, e na demissão? Quais seriam os direitos? Observe que no momento que você faz um contrato lá no início de até 2 anos, você já sabe qual é a data final que vai terminar o seu contrato. É por essa razão que você não vai ter nenhuma multa sendo aplicada no final do seu contrato. Se você já sabe quando vai ser demitido, não tem por que aplicar nenhuma multa. Só que existem outras particularidades. Esse é o primeiro caso. Terminou a data, você é demitido. Vai receber apenas saldo de salário, que são os dias trabalhados e não pagos, 13º proporcional, férias proporcionais e o FGTS que está lá depositado. Você não vai ter a multa de 40%, mas você vai ter o FGTS que está lá depositado. Saca tudo isso. Uma segunda hipótese é se você tiver o contrato rescindido antes do tempo e sem nenhum motivo. Você faz um contrato de 2 anos, chega no primeiro ano de contrato, o patrão diz, olha, não quero mais tu não, vai-te embora. Por quê? Por que nada? Porque eu sou dono da empresa e estou mandando. Nessa situação, o patrão vai ter a obrigação de pagar a multa rescisória de 40%. Então é um plus. Ele foi punido com esses 40% de multa porque ele não fez o que deveria fazer, que era respeitar o contrato até o final. Existe uma terceira hipótese, que é como se fosse uma justa causa do patrão contra o trabalhador aprendiz. Se o aprendiz ele não está conseguindo desenvolver as suas atividades de forma adequada, o patrão vai poder demitir-o sim, por rendimento insuficiente. Então, se você chega lá, coloca os pés em cima do sofá, coloca os pés em cima da mesa e diz, ah, meu amigo, eu sou estudante, eu tô aqui estudando. O patrão não é obrigado a aceitar essas coisas.
A ideia é sempre estudar e aprender. Se você não está se empenhando ao máximo para conseguir realmente aprender e evoluir lá dentro do trabalho, o patrão não é obrigado a ficar com você. E aí, nessa situação, você só vai receber o valor da sua remuneração do mês. Existe uma observaçãozinha. Na rescisão indireta do contrato de aprendizado, antes do tempo, seria possível o seguro-desemprego, porque você foi pego de surpresa. O seguro-desemprego sempre tem essa lógica. Você foi pego de surpresa em alguma coisa e aí você vai ter que receber aquela remuneração mensal, desde que cumpra os requisitos que tem lá na tabela de seguro-desemprego. Existe, porém, o pulo do gato. O patrão tem que sempre respeitar todas as disposições que estão na CLT e também no contrato que foi feito logo no início. Então, se você faz um contrato de 6 horas, todos os dias tem que trabalhar no máximo 6 horas. Mas se ele fica a todo momento colocando para você trabalhar 8, 9, 10, 8, 9, 10, isso deixa de ser contrato de aprendizado e passa a ser um contrato normal de trabalho. Você vai ter o direito de pedir todo o restante, diferença salarial para o salário mínimo, diferença do FGTS e todas as outras rescisões naturais de um contrato sem demissão, porque você vai ter passado a ser um trabalhador normal, regido pelas regras normais. Gostou do conteúdo? Dá uma joinha. Acha que tem algum colega que está querendo saber dessas coisas? Compartilha com ele. E lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.